Pode sentar, irmãos. Boa noite a todos. A graça e a paz do Senhor Jesus seja sobre nós. Vamos abrir nossas Bíblias no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo número 18. Depois do Evangelho de São João, você vai abrir comigo em Atos dos Apóstolos, capítulo de número 18. Versículos do 9 ao 10. Só 2 versículos, eu vou ser bem objetivo, porque nós ainda temos o relatório do projeto missionário, nós temos ainda alguns testemunhos, caso Eliel, Clarinha e Abner queiram falar, e seria bom que eles falassem. Então eu vou ser brevíssimo na minha fala. Atos dos Apóstolos, capítulo número 18, versículos do 9 ao 10. Está escrito o seguinte: teve Paulo durante a noite uma visão, em que o Senhor lhe disse: não temas, pelo contrário, fala e não te cales, porquanto eu estou contigo, e ninguém ousará fazer-te mal, pois tenho muito povo nesta cidade. Amém? Queridos, o livro de Atos é o único livro histórico do Novo Testamento. Ele é o segundo volume de um compilado escrito por médico Lucas, e ele quer nos mostrar o trabalho da igreja nesse livro. Se em Lucas você vai ver o trabalho da cabeça da igreja, que é Jesus Cristo, atuando na terra, você verá em Atos dos Apóstolos o trabalho do corpo, o trabalho da igreja. Então, se você quer saber como é que tem sido feita uma obra missionária, como a igreja se porta diante da sociedade, como viviam os convertidos, você vai no livro de Atos dos Apóstolos. Esse livro, ele é narrado, ele é escrito, ele é esboçado pelo próprio Senhor Jesus Cristo. Quando os apóstolos chegam para ele e perguntam: Senhor, quando é que vir o teu reino? E ele fala para eles no capítulo 1, dizendo o seguinte: não vos compete saber o tempo, cronos ou a época, o kairos, que Deus reservou para si, mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e serei as minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judeia, Samaria, até os confins da terra. Então você vai ver no livro de Atos, começando por Jerusalém, Atos capítulo 2, Pentecostes, a pregação de Pedro, Atos capítulo 8, 5, 6, 7, Judeia, 8, Samaria, 10, você começa a ver os confins chegando, e até o ministério do apóstolo Paulo. Aqui nós estamos na segunda viagem missionária de Paulo. Ele fez 3, há quem diga que fez 4. Eu creio que fez 4, mas Lucas só narrou 3 viagens missionárias. Paulo está na sua segunda viagem missionária, na província da Acaia. E ele chegou agora na capital da Acaia, da Ásia Menor, que é Corinto. Corinto, uma cidade grega, conhecida como a cidade da prostituição. Ali era tão grande a prostituição, tão grande a promiscuidade, que existia um verbo de pejorativo, de xingamento, chamado corintinizar. Então você pode dizer: fulano é um coríntio, fulano é um promíscuo. Dado como aquele campo missionário que Paulo enfrentou era difícil. Ali estava o polo, o centro cultural, o local de culto da deusa Afrodite, onde as pessoas iam lá e cultuavam aquela deusa em prostíbulos, como nós conhecemos hoje, em casas de prostituição. Um local totalmente, demasiadamente devasso. Paulo vem passando na segunda viagem missionária por Filipos. Ali em Filipos ele prega o evangelho. Ali ele liberta uma mulher, uma jovem possessa. Ali naquele momento Deus abre o coração de Lídia para plantar a primeira igreja ali em Filipos. Ali também Paulo é açoitado, sofre juntamente com Silas, e naquele momento ele é parado numa prisão, onde naquela prisão ele está louvando a Deus. Deus salva um carcereiro, Paulo é liberto. Paulo parte para a Bereia. Na Bereia Paulo prega o evangelho e também é perseguido. Chega em Tessalônica. Em Tessalônica Paulo é perseguido, e um rapaz chamado Jason também é perseguido e levado ao tribunal por causa do evangelho. Pois bem, depois de Tessalônica, depois de plantar ali, Paulo vai para Atenas. E em Atenas Paulo vai, prega o evangelho, faz uma exposição sobre o Deus Criador, o Deus desconhecido, o Deus que se revelou em Jesus Cristo. Paulo, depois de pregar em Atenas, quando alguns creem, mas muitos zombam dele,
o missionário chega em Coríntio. Ali em Coríntio, Paulo chega numa região e Deus levanta um casal missionário chamado Priscila e Áquila. E ali eles começam a evangelizar e trabalhar junto, fazendo tendas de couro. Paulo está ali e já chegando em Corinto, Paulo recebe uma oposição muito grande dos judeus. É nesse contexto que Paulo está dormindo e que ele tem uma visão do Senhor Jesus Cristo, onde nós lemos aqui durante a noite, em que Jesus, nosso Senhor, fala para Paulo, primeiramente dá uma ordem para Paulo, 2 ordens e 3 promessas para Paulo. E eu separei para essa noite um tema para a gente, uma palavra de Deus para missionários medrosos. Vou repetir uma vez mais, uma palavra de Deus para missionários ou aos missionários medrosos. Essa palavra foi a palavra que Deus me deu lá no projeto missionário, quando eu cheguei lá, que me sustentou nesses 15 dias. E antes de eu entrar na exposição do texto, eu queria só frisar que enquanto o pastor falava aqui, Deus lembrava meu coração. Ele estava correndo, o pastor, o presidente estava correndo também, os 3 correndo, mas a gente não sabia de nada. Eu não sabia de nada. Eu só fiquei sabendo porque ele me contou lá do testemunho. Mas na hora não senti que estava faltando água, não senti que estava faltando alimento, porque Deus ele trabalha tanto com quem está fazendo a obra, com quem está participando, o missionário da obra. Então nós temos que louvar a Deus e agradecer pelos privilégios que Ele nos deu lá no Congo. E a igreja foi participante, foi essa igreja que foi, que plantou, que está regando e que nós vamos continuar. Voltando aqui para o texto, então Paulo recebe essa visão de Deus. E eu queria na noite de hoje analisar com os irmãos 3 coisas em relação a essa palavra: a origem da palavra, a promessa da palavra, ou as promessas, ou melhor, a ordem da palavra e as promessas da palavra. Primeiramente, de onde veio a palavra que Paulo recebeu? Confira comigo no versículo 9, onde diz assim: teve Paulo durante uma noite uma visão em que o Senhor lhe disse. Nós só podemos adentrar na visão de Paulo se nós soubermos quem é o autor da visão. Porque se essa visão vem da mente de Paulo, do coração de Paulo, ela não serve. Porque Paulo é tão fraco como eu e quanto você. Se essa visão vem de uma pessoa de fora, também não vale, porque essa pessoa também é tão falha quanto eu e como você. A questão que Lucas quer narrar aqui é que a visão não veio de homens, não veio nem de anjos, nem de demônios, ela veio do próprio Senhor Jesus Cristo. Aquele que ressuscitou das trevas e que chamou Paulo no caminho de Damasco, das trevas à luz, não somente chamou, mas acompanha o medroso, o inoperante, o falho Paulo na peregrinação, na missão. E é esse Deus que nós estamos aqui cultuando, que vem e chama Paulo e diz: Paulo, não temas. Paulo, não tenha medo. Agora, se você prestar atenção comigo, o mandamento que é mais repetido nas Escrituras Sagradas não é ame a Deus acima de todas as coisas. Você sabia disso? Não é ame ao próximo, não é guarde o sábado. O mandamento que Deus mais dá ao ser humano é não temas. Agora, por que, pastor Zé Maria, não temas? Porque Deus sabe que nós somos pó. Ele conhece a nossa estrutura. Se não, preste atenção no que eu vou falar aqui. Olha só, se você olha na Bíblia, quem é Deus? Deus é um Deus onipotente, é um Deus que tem o poder de todas as coisas. Nós não viemos aqui, nós não viemos da nossa casa para cá para adorar um Deus que não é onipotente. Nós cremos em um Deus soberano, que não somente sabe das coisas que vão acontecer, mas determinou todas elas. Foi Davi que disse: no teu livro foram escritos todos os meus dias, escritos e bem determinados quando nenhum deles havia. Nós não seguimos um Deus fraco, nós não seguimos um Deus inoperante, mas um Deus todo-poderoso, que tem controle no céu, na terra e embaixo da terra. Foi Ele mesmo que disse: toda autoridade me foi dada nos céus e na terra. Nós não podemos ir para a visão de Paulo sem antes sabermos quem é esse Senhor. Esse Senhor não é somente onipotente, mas é onisciente.
Foi Davi que também disse: Senhor, Tu me sondas e me conheces, sabe quando me levanto, sabe como me deito, quando me deito, esquadrinhas os meus pensamentos. Deus nos conhece, como Eliel falou aqui: não andem ansiosos, porque o que há vez de comer ou de vestir, porque o vosso Pai cuida de vós, porque foi do agrado do Pai dar-vos o seu reino. O nosso Deus não somente é todo poderoso, mas também é onipresente, onisciente, está conosco. Ele nos conhece, sabe nossa estrutura e nos levou para o Congo nessa situação. Ele também é onipresente. Davi também diz: se suba aos céus, Tu lá estás. Se deixe sua cama no mais profundo abismo, Tu lá estás também. Se toma as asas de alvorada e me detém nos confins dos mares, ainda assim a Tua mão me guiará e a Tua destra me susterá. É Deus que está conosco em todos os momentos. Esse Deus, além de tudo isso, é um Deus eterno. Se Ele entregou a palavra para o pastor José Maria no dia 2 de janeiro, foi o mesmo Deus que entrega a palavra no dia hoje, que se chama hoje, agora, nesse momento. No dia 21, 22, no 6 de janeiro, meus amados irmãos, dia 23, meus amados irmãos, nosso Deus é um Deus eterno. A palavra do homem pode mudar. Quantas coisas você pensava que você não pensa mais hoje, que você fazia que você não faz mais hoje, mas Deus não, Deus é eterno. A palavra de Deus fala que com amor eterno eu te amei, com cordas de amor eu te atraí. Nosso Deus não é um para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Nosso Deus é eterno, nosso Deus é imutável. O Deus que está falando com Paulo é um Deus gracioso, sabendo que Paulo é fraco, que Paulo é inoperante, que Paulo não tem força, que era perseguidor do cristianismo, que era aquele que matava, que devastava a igreja. É o mesmo Deus que chama, que traz Paulo e transforma no bandeirante e fala: Paulo, não temas, eu estou contigo. Por que Paulo? Que credencial tinha Paulo para defender o evangelho se ele devastava a igreja? É porque Senhor é também um Senhor gracioso e misericordioso, que chama pessoas pecadoras como eu e você para desbravar Sumé, para desbravar o Congo, para desbravar os mais diversos rincões desse campo missionário que nós estamos expostos pelo próprio Deus. Sabendo agora esse Senhor, nós agora estamos prontos para ver a obra desse Deus, porque Deus não somente tem atributos por quem Ele é, mas pelo que Ele faz. Paulo sabia que o Senhor que estava falando com ele não era um Senhor que não agia, mas era o Deus Criador que do nada, ex nihilo, tinha trazido tudo à existência. Do nada trouxe tudo à existência. É o Deus que criou todas as coisas, que onde o Espírito de Deus parava sobre as águas, trouxe paz àquele caos que o cosmos trazia. É o Deus que traz providência, que traz o cuidado, que não somente deixou o mundo à deriva, mas tem cuidado de cada átomo desse universo, de modo que nada foge do controle do Deus que você veio servir essa noite, do Deus que estava falando com Paulo. Paulo também sabia que esse Senhor era o Deus que trabalhava com obras redentivas. Era o Deus que salvou o povo do Egito, que tirou Abraão da terra de Ur dos caldeus e levou para uma terra onde manava leite e mel, que tirou o povo do Egito, da escravidão do Egito e levou para Canaã. É o mesmo Deus que livrou ele dos inimigos, que fez Josué conquistar as mais diversas contra os inimigos, as mais diversas terras de Canaã. Foi ele que tirou o pessoal do cativeiro babilônico. Esse Deus que estava falando com Paulo era o Deus que tinha experimentado a morte na cruz do Calvário, mas tinha ressuscitado e estava vivo, e está vivo pelos séculos dos séculos. Não, esse Deus não é um Deus inoperante. Esse Deus não é um Deus fraco. Esse Deus é real, e eu só posso entrar na visão que Paulo teve se eu conhecer bem quem é esse Deus. Quem está falando não temas não sou eu, não é o pastor, não é os presbíteros. Quem fala não temas para mim, para você na obra missionária, no dia a dia, é o próprio Deus. É Ele que fala conosco. Agora, antes de eu entrar na visão propriamente dita de Paulo, eu preciso dissertar com os irmãos o meio pelo qual Deus fala. Deus não aparece a Paulo de forma como apareceu em Damasco, pessoal, caracterizada, verbalizada ou encarnada no caminho de Damasco. Não, nesse momento foi como uma visão. E a grande pergunta que nos resta hoje para discutirmos, já que é uma exposição bíblica, é saber se Deus trabalha conosco ainda em visões. Será que o Deus que falou com Paulo em visões
falava sim, fala conosco através de sonhos, visões e revelações. Nós temos que saber isso, uma vez que como nós vamos instruir quando alguém chegar até nós e diz, eu tive uma visão de Deus? Como você vai saber se aquela visão foi de Deus ou não é da mente do homem? Deus, por muitas vezes, ao longo de toda a Escritura, fala de diversas formas com as pessoas. E falou sim, através dos homens, através de visões, sonhos, revelações, mas é evidente pela lógica comum, pela história, que Deus diminuiu, uma vez que o cano está preparado, que o cano está fechado. A maneira de Deus ordinária, comum, natural, de Deus falar com o seu povo, é através das Escrituras Sagradas. Foi Ele mesmo que disse, céus e terra passarão, mas as minhas palavras não hão de passar. Não quer dizer que Deus não possa dar a você uma visão, mas essa visão tem que estar alicerçada, fundamentada nas Escrituras. Se ela não tiver, é falsa, é mentirosa. Inclusive as seitas que nós combatemos, como o Adventismo, como o Testemunho de Jeová, como os Mormons, todas inequivocamente surgiram a partir de uma revelação, de uma visão que não estava alicerçada nas Escrituras Sagradas. Diferente de Paulo, que teve a sua visão baseada no que fala as Escrituras. Por isso nós podemos ter a certeza, a convicção de que essa visão veio do próprio Senhor Jesus Cristo, porque ela está alicerçada na palavra de Deus. Pode ser que você nunca tenha uma visão, mas você continua tendo o mesmo amor de Deus pela sua vida, porque o amor de Deus não é manifestado pelo tanto de visão, revelação que você tem, mas pela cruz do Calvário. Ali sim é a maior visão que Deus deu ao seu povo, porque Deus amou o mundo de tal maneira que enviou o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não morra, mas tenha a vida eterna. A visão é um milagre de Deus, nem todos nós experimentaremos ela, mas o amor de Deus em Cristo Jesus, todos os eleitos experimentarão, podem desfrutar desse amor. Dito isto, vamos para a ordem da palavra, versículo 9. Teve Paulo durante a noite uma visão, em que o Senhor lhe disse, não temas. Você percebe que Deus aqui não fala para Paulo uma incerteza, uma ideia, mas é um imperativo, é uma ordem. Não tenha medo. Paulo, não tenha medo. Agora, perceba, por que Deus fala tanto às pessoas? Já disse, porque nós somos pó, nossa estrutura é frágil. Deus falou para Abraão, Abraão, não temas, eu sou o teu escudo, eu sou o teu galardão, será sobre modo grande. Deus falou a Isaque e disse através de um anjo, na mesma noite lhe apareceu o Senhor e disse, eu sou o Deus de Abraão teu pai, não temas porque eu sou contigo, abençoar-te-ei e multiplicarei a tua descendência por amor de Abraão seu servo. Deus disse a Jacó antes de ir para o Egito, eu sou Deus, o Deus de teu pai, não temas descer para o Egito, para a terra estrangeira, para o campo missionário, não temas Jacó, porque lá eu farei de ti uma grande nação. Deus apareceu a Moisés e disse, Moisés, não tema diante de Faraó. Deus apareceu diante de Josué 4 vezes, não temas. O homem estava diante de um grande exército, diante de uma grande nação, de várias nações, e Deus por 4 vezes disse, ser forte e corajoso, Josué, porque eu estou contigo, não tenha medo. Deus disse a Gideão, o juiz, não tenha medo, Gideão. Deus disse ao profeta Elias, não tenha medo. Disse ao rei Ezequias, não tenha medo diante da grande multidão. Disse através do profeta Isaías, não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou o teu Deus. Eu te fortaleço, te ajudo, eu te sustento com a minha destra fiel. Ele disse a Jeremias, Jeremias, não temas, Jeremias. Disse a Ezequiel, não temas contra o meu povo rebelde. Disse a Daniel, Daniel, não temas na Babilônia. Disse a Joel, não temas. A Sofonias, não temas. Um anjo de Deus disse a Zacarias, Zacarias, não temas, porque tua mulher Isabel vai ter um filho. Ela não pode, mas Deus vai dar um filho. Ele disse a José, José, não temas, porque vai nascer da tua esposa, de Maria, o Salvador do mundo. Ele disse a Maria, Maria, não temas, pois sobre ti há de descer o Espírito Santo, que vai trazer o Salvador.
o Salvador veio e ele disse a Pedro: Pedro, não temas, doravante serás pescador de homens. Ele disse a Jairo: Jairo, não temas, tua filha não está morta, ela dorme, somente crê. Diante da zombaria do povo, ele fala para Jairo: Jairo, não temas. Ele fala para os discípulos diante do barco, à noite, à madrugada, a nuvem, os discípulos achavam que era um fantasma. Jesus chega e diz: sou eu, não temais. É esse Jesus que ressuscitado fala para João: João, não temas, porque eu estive morto, mas estou vivo pelos séculos dos séculos. É o Deus que fala para Paulo: Paulo, não temas. É o Deus que fala para os missionários medrosos como eu e você: não tenha medo. Não tenha medo, não tenha medo. Segunda ordem, confira comigo, versículo 9: não temas, pelo contrário, fala e não te cales. Aqui ele vai usar uma redundância para dar uma ênfase maior, porque fala e não te cales é a mesma coisa. Quem não se cala, fala, e quem fala não se cala. Mas por que Deus repete isso? Para mostrar a ênfase de que só se prega o evangelho falando. Esse pessoal que fala, prega o evangelho com sua vida, isso é uma heresia grande, porque a fé vem pelo ouvir, e o ouvir a palavra de Deus. É por isso que eu sempre digo que a nossa igreja, ela preza pelo ensino da palavra de Deus. Você tem que vir para o culto de doutrina, para a escola bíblica, você não pode faltar, porque nós pregamos não o que nós achamos, mas a palavra de Deus, que é viva para destruir filosofias e sofismas. Quem liberta não é a sua palavra, é a palavra de Deus, as pessoas do inferno. Quem salva é Deus através da sua palavra. É a palavra de Deus que tem poder. Ela é nossa única arma de ataque. Quando Paulo fala lá em Efésios capítulo 6, quanto ao mais, sede fortalecido no Senhor e na força do seu poder, revestivos de toda a armadura de Deus. E Paulo vai listar uma série de armas que você tem. E adivinha qual é a única arma de ataque que você tem? A palavra de Deus. E você ainda reluta em estudar essa palavra e não lê todo dia. Nós precisamos da palavra de Deus. Se na oração nós falamos com Deus, na palavra Deus fala conosco. Só existe libertação se for por meio da pregação do santo evangelho de Cristo, da palavra de Deus. E Paulo vai lá e prega na sinagoga, convencendo os judeus. Paulo prega aos gregos a palavra de Deus. Paulo não desiste, por isso nós também não podemos desistir, temer. Nós precisamos falar, não importa o que as pessoas vão dizer, nós só perdemos quando nós nos calamos. Nós precisamos abrir a boca na nossa casa. Precisamos abrir a boca aqui em Sumé, no Congo, em Ouro Velho, na praça, não importa onde Deus nos colocar, na rádio cidade, nós temos que abrir nossa boca para pregar o evangelho. Fala e não te cales. Terceiro e último ponto é a promessa de Deus, a promessa da palavra. Confira comigo o versículo 10, e o Senhor Jesus Cristo divide em 3 frases, 3 tópicos para Paulo: a promessa da presença, a promessa da segurança e a promessa da garantia ou da eficiência do evangelho. Vamos com calma. Em primeiro lugar, a promessa da presença. Vamos lá, versículo 10, todo mundo junto. Porquanto eu estou contigo. Mais uma vez, porquanto eu estou contigo. Essa é a promessa que nós temos, de que quem está indo conosco não é um anjo, não é homens, é o próprio Deus que está conosco. Foi Ele mesmo que falou: toda autoridade me foi dada nos céus e na terra, portanto, ide, batizai, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, fazei discípulos, instruindo em todas as coisas que eu tenho ordenado, e eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Quando Cristo fala essa frase, que está conosco, ela não está desconectada da ordem missionária de pregar o evangelho. Por que Ele falou que está conosco? Porque só se pode fazer o evangelho se Ele for conosco. Como Moisés falou: se o teu anjo for comigo, eu não quero nem ir.
É Ele que vem conosco, é Ele que está conosco, Ele é um missionário. Foi Paulo que disse lá aos Efésios: e vindo, Cristo vindo, evangelizou paz a vós outros, aos que estavam longe e aos que estavam perto. Ele é um missionário, Ele é o evangelista por excelência. Você é só um instrumento, você é só um vaso, você é só apenas um canal pelo qual Ele se utiliza pela graça dEle. É Ele que vai, é Ele que vai adiante. É Ele que vai convertendo os corações, quebrando os corações, abrindo as portas. Se não tiver a ação do Espírito Santo no convencimento, a nossa obra é vã. Não precisa ir, mas se Ele está conosco, Ele conta conosco, e é um privilégio participar dessa obra missionária. Oh, meus irmãos, nós temos a maior segurança, aquele que tem o controle de Satanás, do inferno, à nossa disposição. Nós temos o Senhor Jesus Cristo conosco, Ele está conosco. Por isso nós não podemos temer. Segundo lugar, nós temos a segurança do Senhor Jesus Cristo. Confira comigo o verso 10. Porquanto eu estou contigo e ninguém. Perceba, eu podia ficar só no ninguém, né? Ninguém. Não é algumas pessoas, não é poucas, não é muitas. Ninguém, Paulo, ninguém vai te fazer mal. Agora, esse versículo não é triunfalista, ele não quer dizer que você não vai ter dano. Entenda o que ele está querendo mostrar para a gente aqui, porque à luz da Escritura, Paulo teve muito sofrimento. Se você vai em 2 Coríntios, Paulo fala uma lista de sofrimentos que ele sofreu. Ele foi fustigado com vara, 40 vezes menos uma. Ele foi açoitado em Filipos. Ele foi levado num cesto para outra cidade escondido. Então Paulo sofreu, então fizeram muito mal a Paulo nesse sentido. A grande questão é que, embora os homens pudessem fazer mal a Paulo, ele tinha a segurança de que embora os homens pudessem tirar a vida de Paulo, eles não podiam riscar o nome de Paulo do livro da vida. Embora eles pudessem tirar o corpo de Paulo, como fizeram os romanos, eles não poderiam tirar Paulo dos céus, porque Cristo tinha garantido pela morte dele que todo aquele que crê vai estar no céu. Por isso nós defendemos com unhas e dentes a segurança da salvação eterna, que uma vez salvo, salvo para sempre. Não existe, por favor, não saia dessa convicção de que você pode ter a certeza da sua salvação. Samuel, por que você bate tanto nessa tecla? Porque se você não tiver, o que Cristo fez na cruz é vão. Você está falando que a sua salvação depende do que você faz, e a sua salvação não depende nada do que você faz, mas do que Cristo fez na cruz do Calvário, da sua morte e da sua ressurreição. Nós não podemos, como igreja congregacional, abandonar essa doutrina de que nós somos salvos eternamente por Deus, de que Ele nos salvou eternamente e de que ninguém pode nos arrebatar de suas mãos e ninguém pode nos separar do seu amor bendito. Ninguém, nem os homens, nem os políticos, nem Satanás, ninguém pode nos separar da segurança das mãos do bom pastor. Nós não estamos firmes, eu sempre digo isso. Nós não estamos firmes, porque nós seguramos nos braços de Jesus. Nós estamos firmes, porque Ele segura em nossos braços, e a promessa dEle é que Ele nunca vai soltar. É por isso que Paulo poderia ir tranquilo para o campo missionário, para Corinto, para a cidade prostituta, para a cidade horrível, que tinha judeus querendo perseguir, gentios promíscuos abandonando a mensagem de Paulo, mas Paulo não tinha medo, porque ninguém ousaria fazer mal a Paulo. Ninguém vai ousar fazer mal a você, porque a sua vida foi comprada na cruz do Calvário. Eles podem tirar o seu corpo, mas não podem tirar a sua alma. A sua alma está oculta e escondida em Cristo. Meus irmãos, para terminar essa mensagem, nós temos a garantia na obra missionária. Confira comigo o versículo 10. Olha o finalzinho. Porquanto eu estou contigo, e ninguém ousará te fazer mal, pois tenho muito povo nesta cidade. Primeira coisa é que você pode achar que esse muito povo seriam já os crentes em Corinto. No entanto, não pode ser isso, porque Paulo não tinha começado a sua obra tão eficientemente. A verdade é que Deus fala que Deus, dentro daquele povo de Corinto que estava perdido, Deus havia separado, elegido, predestinado um povo que iria ser alcançado pela pregação do Evangelho.
Não é nós que escolhemos a Deus, foi Deus quem nos escolheu. Foi Jesus Cristo que disse: não fostes vós que escolhestes a mim, pelo contrário, eu vos escolhi e vos designei para que vardes e deis fruto, e o vosso fruto permaneça, a fim de tudo que pedides ao Pai em meu nome eu vos conceda. Foi Paulo que nos disse que foi Deus que nos escolheu antes da fundação do mundo para sermos santos e irrepreensíveis. Deus não nos escolheu porque nós éramos santos. Deus nos escolheu para sermos santos e irrepreensíveis perante Ele. Deus não nos escolheu porque Ele viu fé em nós. Ele nos escolheu para nós crermos nele. Diz Atos 13, 48, que todos quanto creram no Evangelho, ou todos quanto creram, haviam sido destinados para a vida eterna. De modo que quem foi destinado, creu. E não quem creu foi destinado, mas quem foi destinado para a vida eterna, creu. Porque a fé é consequência, presta atenção, a fé é consequência da eleição divina. Então, se você está aqui, você tem que ter a convicção de que é porque Deus trouxe você aqui, de que a obra não começou em você, mas começou em Cristo e em Deus Pai te escolhendo. E isso, longe de bloquear, de macular a obra da evangelização, a doutrina da eleição nos garante pregar o Evangelho. Por que eu falo isso? Porque é muito comum quando nós vamos explicar para as pessoas sobre a eleição, sobre a predestinação, elas dizerem assim: se Deus já escolheu todas as pessoas, então para que nós precisamos evangelizar? Elas não virão só? Não, porque, escute bem isso, preste atenção, o mesmo Deus que escolhe pecadores para a salvação, é o mesmo Deus que escolheu os meios pelo qual Ele vai chamar os pecadores, que é pela pregação do Evangelho. Então, se Deus não houvesse escolhido pecadores para o céu, os pecadores nunca iriam aceitar o Evangelho e nosso trabalho seria vão. Por isso, saber que aqui em Sumé existem pessoas eleitas de Deus que nós vamos alcançar ainda, é a garantia de que nós vamos pregar o Evangelho, Deus vai convencer, Deus vai trazer e ela vai se render, assim como fez na minha vida e na sua vida. Porque se Deus não tivesse escolhido, ninguém escolheria Deus e nosso trabalho seria em vão. Pode ser que você não veja, se que você plante 50 anos pregando para aquela alma, se converta, venha para Jesus, aceite Jesus, mas um dia, se Deus de fato tiver chamado aquela pessoa, escolhida, separada, amada, Ele vai chamar irresistivelmente, e aquele pecador vem aos pés do Senhor Jesus Cristo. É nisso que nós cremos, essa é nossa segurança, não começou em nós, começou nele. Por isso que João fala, nós o amamos porque Ele nos amou primeiro. Amém, irmãos? Conclusão: nós somos fracos, nós temos medos, mas por fim, Deus é o nosso missionário, Ele é o missionário, e Ele nos faz de instrumento para a glória dEle. Não temas, vamos continuar pregando o Evangelho. Que Deus nos abençoe, que Deus em tudo nos guie.